conheci-o há muitos anos, eu não se lembra, talvez, mas foi o que também jogador de golfe, que vocês podem não saber, e encontrámos a terceira uma vez no restaurante Beira-Mar, Joaquim Praia. E depois mais tarde encontramos noutros eventos. Temos em comum o facto de sermos da mesma terra e uma particularidade que eu ia passar férias frequentemente para a freguesia onde eu resido e está lá há alguns tempos. Para nós é um prazer recebermos aqui nesta casa. É um privilégio ter uma figura muito jornalista, permita-me que trate por tu, que tem mais os amigos. Esta casa só faz sentido ter as portas abertas se tiver vida e, essencialmente, vida cultural, artística. E, graças a Deus, temos conseguido todos juntos, com a excelente equipa que trabalha aqui, conseguido manter sempre esta sala e todo o edifício com muita atividade, desde os mais pequeninos aos maiores. Como te disse há pouco, esta exposição, para quem não sabe, também é de um artista mariense, chama-se Pedro Sousa. As paredes que vocês veem não são as paredes do auditório, são os painéis que eu sou obrigado a fazer, eu não, a Câmara, todas as vezes que o nosso amigo Beto faz uma exposição, obriga-nos aqui a mudar o visual da coisa que é abaixo exigente. Mas só deles já passaram aqui talvez 3, 4 exposições. Algumas delas já correram também uma parte do público. Isso também nos dá muita satisfação. Quanto ao João, eu vou dar a palavra, agradecer mais uma vez o facto de ter estado um tempinho para vir até à Ilha do Sol, com tudo certeza que digamos, vai abrir as nossas festas de conselho com esta apresentação. E acho que não podemos ter arranjado melhor. Muito obrigado pela disponibilidade e eu quero a vocês também terem vindo. Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. É muito bonito ver esta sala composta como está, Santa Maria é uma ilha pequena. Tenho andado pelos Açores, vou a todas as ilhas onde me convidam e não há duas sessões iguais. Mas desde o primeiro momento em que eu cheguei aqui a Santa Maria, que há afetos sempre em jogo. E realmente há ilhas que nos tocam mais do que outras, inevitavelmente. E há alguns anos que eu tenho uma proximidade, embora não cultivada em permanência, mas uma proximidade afetiva com Santa Maria, que é um pouco inexplicável. Eu vim fazer aqui várias reportagens. Acho que Santa Maria, tirando São Miguel, foi a primeira ilha dos Açores onde eu apresentei um livro, apresentei um livro na Câmara Municipal, já há uns 15 anos, e é um grande prazer voltar. Muito obrigado por terem vindo, muitos parabéns ao Pedro Sousa. Esta tarde perguntaram-me se eu teria problema em que esta exposição continuasse em exibição, e eu nem pude vir vê-la porque tive de escrever bastantes textos para os jornais ao longo do dia, mas o facto é que teria sido uma tontice. Esta exposição é extraordinária. Muitos parabéns ao Pedro Sousa. Quero agradecer à Câmara Municipal
e às festas de 15 de agosto por me terem convidado. Quero agradecer não apenas ao Presidente Carlos Rodrigues, mas também à Biblioteca Municipal, à Elisete Cabral, que está ali atrás, e que foi incansável, também à Tânia Chaves, toda a logística, não sei se ela está aqui, mas toda a logística. E quero agradecer também à Ana Loura, que como grande embaixadora, quase a maior grupo da literatura açoriana, não descansou até conseguir que eu viesse aqui a Santa Maria. Bom, eu não sou partidário de apresentações de livros chatas que distanciem os leitores dos livros. Não gosto de apresentações formatadas e formais, e até tenho alguma pena que nós estejamos aqui com uma distância tão grande entre nós e que eu tenho de usar microfone. Microfone normalmente eu peço porque tenho dificuldades de projeção de voz, mas tenho pena que nós estejamos um pouco mais próximos. Eu gostava de propor-vos o seguinte: eu vou falar um pouco destes dois livros, que estão aqui, que estão lá atrás e que já viram, e vou ler alguns textos e vou, se vir bocejos, parar de ler, porque os bocejos têm sempre mais razão do que o autor, é sinal de que ele está a ser chato. E por outro lado, estou disponível para ler mais se porventura quiserem, estou disponível para responder a perguntas. Normalmente as pessoas têm alguma dificuldade em fazer a primeira pergunta, mas quando alguém finalmente toma essa iniciativa, depois é possível conversar. Por isso eu normalmente não ando com um apresentador oficial comigo, eu gosto sobretudo de conversar com as pessoas. Entretanto, também fiquei a saber que o Daniel Gonçalves também faz isso. Portanto, é sinal de que este público também já está habituado a isso. Estes dois livros foram publicados com um hiato de um ano. Primeiro o Arquipélago em 2015 e depois A Vida no Campo, já nesta primavera. Mas foram escritos, de algum modo, em simultâneo. Ou seja, na verdade, A Vida no Campo estava a ser escrita há muito mais tempo e foi escrito também durante a redação do Arquipélago, o que faz com que os dois dialoguem um com o outro. Eles partilham alguns personagens, partilham algumas perplexidades, partilham seguramente um olhar sobre o mundo, e que é um olhar que é resultante do meu percurso de vida, do meu percurso intelectual, do meu percurso criativo. Mas quanto a isso eu não vou alongar-me, porque eu acho que os livros são aquilo que os leitores decidem que eles são. Em todo o caso, como se sabe, o Arquipélago é um romance, A Vida no Campo é um diário. Embora possa ser lido como um romance também, porque ele foi escrito em 3 tempos diferentes, digamos assim. Ele começou por ser um diário espúrio, pessoal, que não tinha exposição pública. Depois começou a ganhar uma exposição no Diário Insular, que foi sobretudo um modo que eu encontrei de me forçar a mim próprio a manter uma certa cadência na redação, até porque, entretanto, a redação do romance acabava por consumir muito do meu tempo. Depois o Diário de Notícias, porque eu já trabalho há muito tempo, soube da existência deste diário no Diário Insular e pediu-me para desenvolver uma coluna diária no Diário de Notícias. Foi um trabalho absolutamente hercúleo e virtualmente impossível de fazer, que apesar de tudo eu consegui fazer durante 14 meses, mas comecei a pedir ao fim de 6 meses para me permitirem que fosse apenas semanal. Realmente é uma loucura escrever uma coluna diária a pretexto de nada, a pretexto apenas de um olhar, de um cheiro, de um momento de emoção, de um pelo que se nos eriça. Mas o facto é que esses textos acabaram por ser uma burilação dos textos iniciais e depois, na reta final, houve um trabalho de sequenciação dos textos, de modo a que eles pudessem constituir uma linha narrativa contínua, não uma linha narrativa única, mas uma linha narrativa contínua, e permitisse ao livro ser lido como uma narrativa, eventualmente como um romance. O João Manuel ainda no outro dia me dizia que não se trata de um diário, trata-se de um romance do cotidiano, coisa que não me desagrada, mas eu, entretanto, também fiquei a saber ontem que este livro está na montra da livraria Poétris no Porto, que é uma das poucas livrarias portuguesas
inclusive dedicadas à poesia, e eu, que nunca escrevi um verso, encontro de repente este livro, porque me fizeram chegar fotografias, este livro na montra da livraria Poéticas, o que significa que este livro tem vários géneros, que é o seu próprio género, de algum modo. Eu vou começar por ler um texto da vida no campo, para depois vos falar um pouco do arquipélago. Eu peço que sejam honestos e que, se eu me tornar aborrecido, não tenham nenhum problema em dizê-lo. Uma das questões que mais me contaminaram positivamente nos últimos anos foi a questão da linguagem. Quando nós mudamos, como eu mudei em 92, da província, seja ela insular ou continental, para a grande cidade, nós fazemos muitas vezes um esforço de aculturação ativo. Nós não nos limitamos a seguir os cursos de aculturação normais, mas efetivamente esforçamos por nos integrarmos. E com isso acabamos por mudar os nossos hábitos, as nossas rotinas, a nossa maneira de vestir e também a nossa maneira de falar. Mesmo sem nos apercebermos, ou às vezes até apercebermos, mudamos o nosso sotaque. Eu não tenho muito sotaque porque nos primeiros anos de vida vivia entre o continente e os Açores. Isto também depende da circunstância. Quando falo com a minha mãe tenho muito mais sotaque terceirense. Mas de qualquer modo mudamos o nosso sotaque, mudamos os nossos termos e as nossas expressões. E uma coisa maravilhosa neste regresso aos Açores, que leva já 4 anos, e que era suposto ter apenas 4 anos, mas entretanto tornou-se por tempo indefinido, provavelmente já não voltarei a sair dos Açores. Uma das coisas maravilhosas foi descobrir que havia, na minha linguagem original e no falar original dos Açores, no falar antigo dos Açores, soluções técnicas que eu tinha perdido em função ou em resultado desse esforço de aculturação. Ou seja, eu esforcei por ser um lisboeta. É fácil ser lisboeta, é um bocadinho como ser californiano. Chega-se ao fim de 15 dias já se é californiano. A mesma coisa com Lisboa. Pouca gente é de Lisboa, todos nós vimos de outro sítio qualquer, ou temos ascendentes de outro sítio qualquer, e eu tornei-me lisboeta como os outros e passei a falar como os lisboetas. E perdi recursos. E só percebi que tinha perdido recursos quando, ao regressar aos Açores, reencontrei palavras e expressões que eu tenho a certeza que também fazem parte, em muitos casos, do léxico de Santa Maria e não apenas do léxico da Terceira. Esta é uma entrada de A Vida no Campo, escrita no Lugar dos Dois Caminhos e datada de domingo 28 de setembro. Primeiro são os termos: piscas e pechinchinhos, tarelos e tafulhos, gamas e donetes, sueras e alvarozes, cambetas, banaços, batacus, custódios alericados, laparosos, belicas e biscoitas, valhacas e maraus, pitafos e tricofaites, naiões, basões e tatões. Às vezes trata-se apenas de um português mais antigo, não tão distinto assim daquele que encontramos em Trás-os-Montes ou nas Beiras, mas há também americanismos, eufemismos, regionalismos em geral, até localismos vindos de uma memória popular mais recente do que imaginamos. Depois são as expressões, as sinestesias, as metonias, as hipálages. Tu és um disparate, como elogio, és o maior. Faz-te despertinho, como ralhete, está sossegado. Eu digo-lhe vergonhas, como gabarolice. Digo-lhe tudo quanto me apetece e ele ainda não nos bofeteou. Salta para a carrinha, como malandrice. Anda cá, garota, que eu faço-te desgraças. Já estás a derramar, como alerta. Não bebas mais, que só dizes asneiras. Vê-se logo que já estás 3 vezes 9, 27. Ou bêbado. Uma pessoa vai sentada na Urbana, não sei se é Urbanas aqui em Santa Maria, uma pessoa vai sentada na Urbana, é o autocarro, e não tarda, está a meter conversa com a senhora que torce o nariz a um miúdo ao fundo. Credo, aquele rapaz é um cegão. O que é cegão? Está sempre a tecer. O que é tecer? É indicante. Urbana é a carreira urbana, o autocarro que vai das freguesias à cidade. Fora as horas de ponta, leva sobretudo velhinhas, algumas aborrecidinhas, outras mais tenteadinhas e outras já encarreiradinhas. Em havendo bagalhoço, o sol brilha. É difícil resistir ao falar desta terra. Este texto é escrito no momento em que eu estava
estava a escrever o arquipélago, e é fácil perceber porquê. É que muitos destes termos são importados para o arquipélago, não apenas para o falar das personagens, mas até para o falar do próprio narrador, até para a linguagem do próprio narrador. Falando um pouco do arquipélago, o livro que saiu em 2015 foi o meu primeiro best-seller, será, portanto, sempre um livro pelo qual eu tenho um carinho muito especial. É a história de um professor universitário desesperadamente em busca de uma tese de doutoramento. Mas a sua história começa muito antes. Começa na Ilha Terceira, nos anos 70 e depois 80, e é marcada a sua infância pelo terremoto de 1980, que, como sabem, abalou sobretudo Terceira, Graciosa e São Jorge, mas não apenas. Este rapaz tinha 9 anos quando o terremoto aconteceu, e na sequência do terremoto houve uma desavença familiar entre o pai e o avô, e ele acabou por ser levado para Lisboa. Ele é filho de um médico e acaba por viver toda a sua vida, toda a sua adolescência em Lisboa, o início da sua idade adulta, aliás, uma boa parte da sua idade adulta em Lisboa. O último advento da sua estada na Terceira, contudo, não foi o terremoto de 1980, mas a morte de uma menina. Uma menina que ele conheceu já depois do terremoto e de quem foi amigo nos meses que mediaram o terremoto de 1 de janeiro até ao verão, a altura em que ele é, de algum modo, evacuado para Lisboa. Essa menina tornou-se sua amiga, era uma menina dotada de uma força física, de algum modo, colossal, que não tinha um braço, porque tinha nascido com uma estranha necrose, nunca devidamente explicada pelos médicos, e por isso, quando nasceu, já vinha de algum modo morrendo. E essa criança desapareceu no início do verão de 1980. Isso constituiu, para o José Artur Drummond, a protagonista deste livro, um grande choque na sua infância, que ele de algum modo sublimou. Mudou-se para Lisboa, cresceu em Lisboa, com interesses vários, interessou-se pela arqueologia e desembocou numa carreira de professor universitário. No entanto, ele nunca concluiu o doutoramento. E, entretanto, as novas regras da universidade e as novas regras do Estado exigem que ele tenha um doutoramento para finalmente poder continuar a dar aulas. Caso contrário, terá de abdicar do seu posto na universidade. E ele tenta uma série de soluções. Nenhuma das possíveis teses de doutoramento que ele identifica é aprovada pela universidade, até que um dia ele se cruza numa noite em que os antiquários de Lisboa estão abertos. Talvez aqueles que conhecem melhor Lisboa saibam que é uma noite em setembro em que os antiquários da Rua de São Bento estão abertos, uma noite muito bela, cálida, e nessa noite ele passeia-se pelos antiquários de São Bento e encontra uma velha escrivaninha de jacarandá, que de imediato o faz regressar à sua infância, quando o avô o havia levado a ver o jacarandá, as obras de jacarandá da Igreja da Sé, de Metodismo, e ele decide comprar aquela escrivaninha. Ela é uma escrivaninha velha, que acabou aparentemente de chegar ao antiquário, ainda não foi limpa, ainda não foi sequer restaurada de modo nenhum, mas ele decide comprá-la mesmo assim, porque provavelmente obterá um preço mais vantajoso desse modo, e leva a escrivaninha velha empoeirada para casa, ele entrega em casa. E quando ele se põe a limpar a escrivaninha com óleo de cedro, encontra uma bolsa, como as antigas escrivaninhas tinham, onde está o diário de um cidadão inglês chamado Lord Mason. Esse cidadão efetivamente existiu. Ele era um comerciante que tinha uma representação no Rio de Janeiro e viajou entre Southampton e o Rio de Janeiro a bordo de um barco chamado SS Santa Helena e fez escala nos Açores. Isto em 1890. Fez escala nos Açores, na Terceira, como faziam tantos navios ao longo dos séculos, e numa dessas noites cruzou-se com uma sessão da Justiça da Noite. Ele foi convidado para ir a uma tourada à freguesia da Vila Nova e no regresso, durante a noite, cruzou-se com um grupo de homens encapuçados que derrubavam um muro, que
depois ele percebeu mais tarde que tinham sido eles próprios a construir. Justiça da Noite, não vou aborrecer-vos com uma explicação do que é, mas era uma justiça muito de pendor democrático, no sentido em que lutava pela partilha da terra e não pela entrega da terra aos terratenientes, como a coroa pretendia na altura. E ele julga encontrar nesse ritual, que vem descrito no Diário do Cidadão Gordon Mason, agora estamos a falar de Gertrude Drummond, o protagonista do livro, que encontrou esse diário, ele julga encontrar nesse relato ecos de outro tipo de civilização, de outra possibilidade, ecos de uma meta-história, de alguma coisa que talvez lhe permita defender uma tese com uma história alternativa em que os Açores foram povoados por outros povos, sejam eles quais tenham sido, antes dos portugueses. E decide regressar aos Açores, portanto 35 anos depois da sua partida aos 9 anos, decide regressar aos Açores em busca desses sinais, ou em busca de sinais que correspondam àquilo que leu no Diário do Cidadão Gordon Mason. Normalmente ele acabaria esta sinopse por aqui, porque não desvenda muito, mas devo dizer que este homem é um homem com uma vida vagamente devastada, ou pelo menos modorrente. Ele casou-se muito cedo, teve um filho, mas nunca foi um marido minimamente dedicado. Separou-se da mulher com o mesmo desleixo com que se casara, e o facto é que há terminações nervosas nele que estão desligadas há muito tempo. E quem reativa essas terminações nervosas é uma mulher de Santa Maria. E é por isso que esta sinopse continuou, porque eu gostava de ler-vos dois trântica deste romance Arquipélago. Ela vive na Terceira, efetivamente, casou com um terceirense, mas é uma mulher de Santa Maria que conserva dentro de si a identidade mariense. Esta mulher tem uma unidade de turismo rural muito bonita, tanto quanto ela é uma mulher morena de sardas, que é uma combinação explosiva, como os homens que aqui estão presentes provavelmente concordarão. Ele, a certa altura, começa a preocupar-se com o modo como Maria Luísa Bertão gera o seu negócio, porque o negócio não está a correr muito bem. E um desses episódios, eu vou ler apenas dois curtos textos sobre Luísa Bertão. Um desses episódios acontece precisamente neste momento em que ele começa a preocupar-se com o negócio da sua já então amada Luísa Bertão, mas ainda não confessadamente. Não obstante, verificou José Artur, a casa ia descendo nos rankings de avaliação em quase todos os websites de turismo rural, apesar da sua ainda tão curta existência. E os esforços dele para contrariar tal tendência, inscrevendo-se como utilizador, dedicando-lhe textos arrebatados e atribuindo-lhe pontuação máxima em todas as categorias, não produziam grandes efeitos sobre as classificações. Tentou, em diferentes circunstâncias, alertar Luísa Bertão para o problema, mas, quando ela lhe oferecia o privilégio de olhar de frente, nunca conseguia articular uma frase com princípio, meio e fim. Tinha a impressão de sair de si próprio e mergulhar num país diferente, cuja língua desconhecia. Com recurso ao livre trânsito que a senhoria lhe proporcionara, deu por si a aparecer na casa principal com bastante mais frequência do que o necessário. Certificava-se de que mãe e filha já tinham jantado e então sim subia para a cozinha. Se Luísa dava pela sua presença, fingia-se distraído, assumindo gestos de quem pretende despachar-se depressa. Se conseguia entrar à socapa, evitando fazer barulho, e a pôr-se algures no corredor, do lado de fora da sala privada, ouvindo-a ler lendas à miúda, ou pôr-se a cantarolar com ela lengas de Santa Maria, a ilha de onde chegara sozinha 20 anos antes para estudar no Liceu de Angra. Ilha de Santa Maria, entre as outras apontada por ser terra onde havia gente mais sossegada. Certo senhor abastado na vila do Porto Mora, vivia alegre e cercado de sua sogra e senhora. Tinha também 2 criados, homens de boas ações, por isso muito estimados de seus queridos patrões. Tinha esta boa gente 2 criadas também, dando provas igualmente de as estimarem bem. Cantavam durante muito tempo, mãe e filha, batendo palmas e chocando com as mãos uma na outra, como 2 crianças no recreio. Em nenhum outro momento como aquele, José Artur encontrava no semblante de Luísa uma tão óbvia esperança.
quase um brilho, mas logo tropeçava em qualquer coisa, anunciando a sua presença, e não lhe ocorria mais nada senão esgueirar-se dali para fora. Este episódio, enfim, mais à frente no livro, e não desvendando muito, há um momento entre José Artur e Luísa, e eu gostava de ler também um pouco sobre esse momento. Então, Luísa permitiu-se um pequeno suspiro. José Artur sorriu. Estava escuro e, no entanto, ele sabia que ela lhe sorria. Luísa, minha querida Luísa, balbuciou. Alguma coisa dentro dele voltou a si. Foi como se de repente estivessem efetivamente ali os dois, e, reacendendo a luz, encostou os lábios aos dela e sentiu, enfim, o calor que deles se emitia, e o sabor da sua boca, e o seu cheiro, e teve consciência de que aquela mulher que se deitava na cama consigo não era apenas uma mulher bela, mas uma mulher, a mulher por quem esperara tantos anos. Tiraram ambos o que lhes restava da roupa, lançando-o ao chão, e tocaram-se suavemente. Havia uma admiração entre eles, como se descobrissem, e todavia era também tal qual se conhecessem de há muito, as superfícies mais sadias como as primeiras rugosidades dos seus corpos. Tateavam-se devagar, atentos às luzes e às sombras de cada recanto que esquadrinhavam, e ao fim de alguns momentos beijavam-se de novo, ele abraçando-a na sua totalidade, assabarcando-a, e ela sorrindo por entre o vento da noite, a chuva e os terremotos sorrindo com ela, e a umidade salgada do seu peito, e o mar que se atirava furioso contra aquela terra, e o primeiro suor do seu pescoço. A partir daí, o mundo desapareceu, e havia medo e alegria, e havia uma pressa que era ao mesmo tempo a ânsia de que nada daquilo alguma vez acabasse, e havia insegurança, e havia desespero, e havia o corpo dela, e durante todo esse tempo os seus olhos cruzaram-se, e era como se de facto se vissem. Quando acabaram, trementes ainda, Papillon, que é um cão, tornou-se já lá fora. Riram-se com gosto, muito mais gosto do que aquele com que José Artur alguma vez havia rir-se. Lembrou-se de que não fumara um único cigarro nesse dia e nem por isso tinha necessidade de o fazer. Beijou-a uma última vez, pôs a cabeça sobre a sua barriga e esticou um braço na direção dos seus cabelos como fios de chifão. Fechou os olhos. Viu uma lavandeira com a sua cauda oscilante de júbilo, saltitando entre as telhas daquela casa, e depois adormeceram os dois, no silêncio mensageiro de eternidades mais incontestáveis. Este é o arquipélago. Eu já perdi 3 clientes e, portanto, vou ler só mais 2 textos, 3 fregueses, como diria o Ana José. Vou ler só mais 2 textos, não quero ser chato, de facto. Mais 2 textos da vida no campo, que é o diário, repito, que dialoga com o arquipélago e, de algum modo, o complementa, e que é o segundo andamento de um tríptico. Não de uma trilogia, porque estes livros não constituem uma saga, não contam uma história que se entrelace ou que se continuam umas às outras, mas são 3 géneros, são 3 livros em géneros diferentes sobre o tema do regresso, que é um tema que está muito pouco tratado na literatura dos Açores, inclusive na literatura portuguesa. Nós temos uma tremenda literatura da partida e da saudade da partida, mas temos pouca literatura sobre o regresso, ou quase nenhuma. E agrada-me verificar que este impulso tem surgido dos Açores, e não falo apenas em causa própria, mas falo, por exemplo, também no caso do Nuno Costa Santos, que acaba de escrever um livro importante sobre o regresso, um belo livro chamado Céu Nublado com Luzes Abertas, editado pela Quetzal, uma belíssima edição do Francisco G. Viegas. Se tiverem a oportunidade, aconselho-vos a lê-lo. Vou ler mais 2 textos deste A Vida no Campo. Os 2 lançamentos, os 2 grandes lançamentos que este livro teve, por coincidência, os apresentadores eram criados em Angola. O Fernando Alves, radialista da TSF em Lisboa, e o Júlio Magalhães, jornalista agora do Porto Canal, que teve durante muito tempo, no Porto. Foi uma coincidência. Este texto fala sobre o quarto dos meus pais, como eu recordo na infância, mas eles disseram, é o segundo texto do livro, mas ambos disseram nas respectivas apresentações, e sem se ouvir um ao outro, que este texto era também sobre o quarto dos pais deles em Luanda.
E isto fez-me acreditar que estes textos que aqui estão e que são supostamente sobre a Terceira e sobre os Açores, são na verdade sobre o género humano, sobre a espécie e, espero eu, sobre o mundo inteiro. São sobre os afetos, são sobre aquilo que nos une, que são as emoções. Lugar dos Dois Caminhos, domingo 21 de setembro. Havia algo no quarto dos meus pais que o tornava sagrado. Nunca percebi exatamente o quê, embora pudesse ser um silêncio. Visitavam-me a miúdo, eu para roubar meias lavadas, a Laura, que é a minha irmã, para se afeitar com batons e colares. Entrávamos e saíamos furtivos, como se não soubessem todos que entrávamos e saíamos. Lá dentro, guardávamos reverência. Era o único quarto da casa que tinha sempre a cama feita e isso já o distinguia bastante. Mas aos domingos, entrava-lhe a luz pelas janelas, os carros passando esparsos lá fora muito devagar e tudo aquilo me parecia bom e conforme. As bugigangas em cima da cômoda, o reloginho preto, as janelas a arejar, as cadeiras de camurça. Aqui é tudo. Muitas vezes eu já trazia o saco na mão, aflito, e no último instante sentava-me sobre a colcha aveludada, aquecida pelo sol, a aspirar aquele cheiro doce com que ainda hoje confundo o de uma tarde de domingo. Havia algo no quarto dos meus pais que era trabalho, honestidade férrea, modéstia, que era o lastro das pessoas concretizadas e, no entanto, com todo o tempo pela frente ainda. Que era tudo aquilo que eu queria ser, mesmo que a mim próprio atribuísse futuros, glórias, galáxias. Sempre tive mais desejo do que inteligência. A minha salvação foi acreditar. Hoje à tarde, pareceu-me descobrir o mesmo cheiro doce no meu próprio quarto. É domingo e este benigno início do outono tornou a abençoar-nos com o sol. Os carros passavam esparsos lá fora e aqui e ali um cão latia no horizonte. Deitei-me sobre a colcha quente. Fechei os olhos. Mas não era aquele cheiro. Não era aquele silêncio. Aquele silêncio, nunca mais o encontrei. Acho que é sobre ele que escrevo todos os dias. E vou ler talvez um último texto sobre o mar. O mar é um tema pouco presente nos meus livros, tanto no Arquipélago como na Vila do Cabo. E tenho perguntado muitas vezes isso, sobretudo na imprensa nacional, nos mídias nacionais, e porquê é que eu, sendo açoriano, tendo voltado para os Açores para viver, escrevendo livros sobre a paisagem dos Açores, o mar aparece pouco. E eu explico sempre da mesma maneira. Porque eu nasci numa freguesia interior, a freguesia da Terra Chã, como já disse aqui o Sr. Presidente, que é uma das poucas freguesias da Terceira que não tem costa, e o mar tornou-se, ao longo da minha infância e da minha adolescência, tornou-se para nós um presente, alguma coisa que nós íamos ver ao fim de semana. Embora passássemos por ele durante a semana quando íamos para o liceu, mas o mar era uma coisa que se visitava como uma espécie de epifania. Tinha um significado. E apesar do mar estar pouco presente, ou menos presente do que talvez, do que alguns leitores esperavam nos meus livros, eu creio que ele tem mais significado quando aparece do que se aparecesse a todos os momentos, em todos os momentos. Mas isso sou eu a fazer de crítico literário a mim próprio e, evidentemente, sou a pessoa em piores condições para fazê-lo. É um texto, mais uma vez, proveniente do Lugar dos Dois Caminhos e datado de domingo 21 de dezembro. Se eu tivesse um barco, fazia piqueniques no alto mar. Ia até ao Ilhéu das Cabras, a desova dos ratões, e depois deitava-me a ler à deriva, fora do alcance dos telemóveis. Se eu tivesse um barco, fazia corridas com os goazes. Vestia uma roupa de marinheiro às riscas azuis e punha-me a fazer corridas com eles. Se eu tivesse um barco, usava a boina do corvo que a Catarina me tricotou. Bebia o whisky de uma garrafinha metálica, trazida no bolso do blazer, e atracava num café de rabo de peixe a dizer palavrões e a armar confusão. Se eu tivesse um barco, chamava-lhe Lobo das Estepes. Se eu tivesse um barco, ia a São Jorge ver as feijãs, ao Pico ver as baleias e ao Faial ver as raparigas. Se eu tivesse um barco, ia à Graciosa comer uma caldeirada e essa era a primeira coisa que eu fazia. Se eu tivesse um barco, levava o meu pai a passear. Se eu tivesse um barco, ia apanhar lapas pela Mera Baixa. Pescava serras e bonitos e mergulhava na Baía Negra, à procura de naus, galeões e caravelas e de tesouros. Se eu tivesse um barco, comprava um monte de apetrechos, um transistor, uma geleira, uma gaita de beijos. Ensinava o Melville a nadar e depois punhamos os dois a ouvir o relato do futebol.
Se eu tivesse um barco, aprendi a cozinhar água salgada, com água salgada e cerveja, como os brutamontes sentimentais. Atrelava o barco ao carro para me fazer mania e vinha para casa cozinhar com água salgada e cerveja. Se eu tivesse um barco, parava ao meu canal e fazia a Catarina, a minha Kate Winslet. Se eu tivesse um barco, não tardava a naufragar. Atolei carros nas neves da Noruega, jipes nos desertos de Cabo Verde. Naufragar um barco seria a coisa mais fácil, mas haveria de naufragar em estilo, com o meu blazer às riscas e a minha boina do Porto. Bom, muito obrigado pela vossa atenção. Eu posso ler mais se quiserem, posso responder a perguntas se quiserem, podemos ir embora se quiserem, posso assinar livros se quiserem, podemos dançar uma moda de Santa Maria se quiserem, embora eu não vá ser particularmente bem essa circunstância. Espero não ter sido muito chato, mas tenho todo o gosto em responder a perguntas ou vender mais ou dizer. Por favor. Permitem-me aqui lembrar o saudoso Daniel Sá, escritor e poeta. Não subestimam, vou falar já em si, mas não subestimam da sua pessoa, naturalmente. Eu lembro-me, uma vez, escrever uma frase muito bonita. A Ilha Santa Maria é a Ilha Mãe. Pois eu acho que está muito bem. Está na Ilha Mãe. Mãe é só uma e mãe é mãe. Portanto, espero que seja bem recebido na nossa terra. E está a ser, julgo que está a ser bem recebido e que se sinta bem na nossa Ilha Santa Maria, que também é hospitaleira. Isso é muito importante. Nas ilhas grandes não se nota tanto isso, mas aqui, eu sou daqui. E agora, em relação a si, eu dou-lhe os meus parabéns, por sendo ainda tão novo, ter tanta criatividade, estar a transmitir os seus pensamentos e para as outras pessoas, que às vezes nós temos dificuldade em transmitir, não sabemos falar, não sabemos transmitir, mas o senhor ainda tão novo está dando uma lição maravilhosa, que será não sou macróbio, nem micróbio, porque sou quase macróbio, já ultrapassei, já estou na terceira idade, né? Para não dizer a idade média. Mas quero dizer que do que leu aí, dos textos, agora falando sinceramente, estou a gostar, li o livro O Arquipélago, mas é mais global, também é mais para a sua ilha, mas o que eu sinto mais no livro A Vida do Campo, isso toca muito, porque eu nasci no campo, nasci numa freguesia muito pobrinha, muito humilde, que é a chamada freguesia São da Barba, o bem, onde se diz o bem. Daí que isso toca muito, porque a vida no campo tem vivências, e o senhor acho que viveu uma vez que nasceu na Ribeira Chão, não foi? Terra Chão, desculpa, Ribeira Chão. E isso, para mim, será muito importante, por isso vou levar um livrinho. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras. E é apenas isso, pois li o livro, mas sabe, o Arquipélago, e a minha idade já não me dá para fixar muito. Tenho pena, mas a vida é assim. E é a vida. Sempre surpreende-se novamente, não é? É a vida. A maneira que é assim, continuo a escrever, enfim, porque e também o que eu gostaria de ver era pessoas mais interessadas, os jovens mais interessados a lerem, porque eu já não leço muito pouco. Eu sei disso, eu estou a viver em Ponta Delgada atualmente, mas sei disso. E tenho alguém que também é professor de lá, da família, está aqui ao meu lado, e que já não há leituras, ou já há as tecnologias, mas que são úteis. Só que eu penso que o livro é o segundo meio de comunicação social. O primeiro é a fala, não é falar sozinho. Estou a fazer um monólogo, mas eu gostaria que eu gosto de mais de haver diálogo. Falar é a primeira coisa, mas a seguir, a meu ver, é o livro, porque o livro não ficam as coisas, ficam ali. É um tesouro que fica ali guardado. Já a televisão passou. Eu não tive tempo de gravar, nem tive tempo, passou. Portanto, eu felicito. E
e acho que é uma pessoa, permita-me que trate, é muito jovem ainda, tem muita imaginação, muita criatividade e ainda vai dar muitas coisas, muita luz ao mundo, a este mundo que é o nosso arquipélago dos Açores e também no continente. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu queria só dizer muito obrigado. Para já fico muito contente de saber que ainda sou jovem, coisa que eu ouço cada vez menos vezes, mas gosto muito de ouvir. E em relação, e fico muito grato pelas suas palavras, e escrever é o meu projeto de vida e não vou parar de escrever a não ser que tenha uma doença que me impeça de escrever ou que morra, é evidente. Mas muito obrigado. E eu queria dizer só em relação ao Daniel de Sá que não foi apenas um grande amigo, foi o meu primeiro escritor. Por uma coincidência, mas sim, uma coincidência. O primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro foi um livro do Daniel de Sá. Eu não nasci numa casa de livros, nasci numa freguesia pobre, numa família pobre, e não havia muitos livros lá em casa, não havia grandes hábitos de leitura, a não ser um livro, que era a Bíblia Sagrada. Porque nós, a minha família não é católica, é protestante. E os protestantes, como provavelmente sabem, manuseiam muito a Bíblia desde crianças. E, portanto, que eu fui habituado a aprender a ler com a Bíblia, e isso, apesar de não ser protestante, nem, enfim, não ter fé, isso é coisa pública, apesar disso, prezo muito essa formação humana e intelectual e cultural que a Bíblia Sagrada nos fornece. É um dos meus livros de cabeceira e provavelmente o livro mais importante na minha formação. Mas, na minha adolescência, a primeira vez que eu comprei um livro foi um livro do Daniel Sá. Chamava-se Um Deus à Beira da Loucura. Depois foi desenvolvido como romance e Deus Teve Medo de Ser Homem. Era uma pequena novela. E foi o primeiro livro que eu levei para casa com o meu dinheiro e pus na minha mesa de cabeceira. E, portanto, é o primeiro livro da minha biblioteca. E depois tornei-me amigo do Daniel de Sá e grande admirador. E ele tinha um carinho, nós tínhamos um carinho enorme pelo outro, para além de tudo, éramos os dois do Sporting. E trocávamos, ele escrevia versos sobre as derrotas do Sporting. Ambos gostávamos mais das derrotas do que das vitórias, coisa que é bastante útil no Sportingista. Mas tínhamos muito, trocávamos, tínhamos uma grande partilha. Eu gostava muito de ir vê-lo à Maia, com a família dele, que eu achava a família perfeita, que eu gostava de ter um dia. E hoje sou amigo daquelas pessoas. E o Daniel continua connosco nos seus livros e na sua obra extraordinária e na imensa generosidade que ele colocou sempre. Não apenas nos seus livros, mas no olhar sobre os livros dos outros. Era um grande homem. Um grande humanista também. Um grande humanista. Mas foi ele que chamou-lhe a mãe aí da Santa Maria. Sim. E assim eu tenho a coisa. Essa pequena introdução, humilde introdução, mas não desfazendo a sua pessoa. Não, de todo, não. Em causa é isso. Pelo contrário, aliás, ainda hoje, Também foi o meu colega. na entrevista. Conheci o Daniel. Sim, é uma Vivi com ele até o 4º ano aqui. Pronto, é assim. Felicidades. Muito obrigado. Tenho todo o gosto. A minha leitura de agosto de 2015 foi o Arquipélago. Algumas passagens agora que leu, eu estive a rever a leitura. Para já, como mulher mariense, gostava de dizer e dar os parabéns que a caracterização da Luísa Bertão no livro do Arquipélago está muito bem conseguida e, portanto, tanto no perfil como no caráter, acho que há aqui um lado muito válido. Em relação ao resto da obra, para além da riqueza da história, em termos de romance, a parte que mais me atraiu como leitora foi efetivamente a forma sublime como conseguiu descrever os cenários e contextos da sorianidade. Portanto, sempre com o tópico, com a tónica do contexto terceirense, mas o contexto terceirense para qualquer um de nós açorianos depois extrapola a Ilha Terceira, porque nós nos vamos identificando ao longo da obra e acabamos por querer ler mais porque achamos que já fazemos parte dela. E, portanto, não queria deixar de partilhar este momento consigo, uma vez que está aqui em Pessoa
e de agradecer para já pelas duas obras já lançadas. Hoje vou levar naturalmente a vida no campo e a pergunta que lhe faço é o que é que vem a seguir para nós leitores, já antevermos o que serão as nossas próximas leituras. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelas suas palavras. Não se pode ouvir melhor do que isso. Realmente é comovente ouvi-lo enfim, muito obrigado. Em relação aos próximos livros, vai ser no próximo ano o terceiro volume deste tríptico. Eu vou para falar dele há pouco quando falei no tríptico, que é um ensaio sobre a contemporaneidade nos Açores, que é um texto de natureza eminentemente política e que sairá num catálogo particular da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é, portanto, um livro de uma natureza completamente diferente, de natureza ensaística, e há a possibilidade de, antes do próximo romance, mas é bastante improvável, sair um outro projeto em que eu estou a trabalhar para a Fundação Moçambicana para o Desenvolvimento, que é um livro precisamente sobre a temática do regresso e que me foi encomendada pelo Vasco Rato há algum tempo. O meu próximo romance está a ser escrito e, se tudo correr normalmente, é publicado na primavera de 2018. É um romance que se passa nas Ilhas do Triângulo. Eu tenho um ideal mais ou menos expresso de escrever um romance sobre cada uma das ilhas dos Açores. Não sei se isso alguma vez acontecerá, mas eu gostava de chegar à minha velhice e olhar para trás e identificar 9 livros que de algum modo refletissem aquilo que há de comum e de distinto entre essas 9 identidades, tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista da paisagem física, como é evidente. Mas o próximo romance passa-se no Faial, sobretudo, passa-se também um pouco no Pico e em São Jorge, passa-se em várias latitudes no estrangeiro, em Friburgo, em Bristol, em Praga, em Nova Iorque. São sítios que eu tenho estado, aqueles que eu conhecia menos bem, tenho estado a revisitar agora para compreendê-los melhor e para encontrar os lugares onde as minhas personagens vão viver e se vão apaixonar e vão morrer. E, portanto, tem sido um trabalho intenso, mas ele vai passar-se fundamentalmente entre os terremotos de 1926 e o vulcão dos Capelinhos, com tudo o que acontece pelo meio e que na horta é absolutamente fascinante, não apenas com os cabos submarinos, mas também com os voos dos Clippers, com ingleses e alemães vivendo em paz até 1943, com 4 anos de guerra já em cima, e frequentando as mesmas escolas e sendo amigos. E é algo absolutamente desconhecido no mundo, e mais uma vez será um romance em que eu tentarei usar a história ao serviço das possibilidades romanescas e não submeter as possibilidades romanescas às regras da história. Vamos ver se eu consigo. Obrigada. Muito obrigado pela polícia e pela pergunta. Se há mais, por favor. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns pela sua escrita, que eu adoro livros, eu adoro ler, e eu devorei o arquiteto. A descrição das paisagens, o que disse há bocadinho da linguagem. Eu sou professora, tive de trabalhar em várias ilhas, trabalhei durante 4 anos em São Jorge, e aquelas expressões faziam-me lembrar algumas coisas que a minha mãe também era jorgense, e faziam-me lembrar aquele vocabulário que não se usa tanto em Santa Maria, mas depois também me fazia lembrar Santa Maria, ou seja, fez-me viver pelo arquipélago quase todo. E gostei imenso, tenho que dar os parabéns por tudo isso. E especialmente a descrição que faz das paisagens, parece que estamos lá. Parecia que eu estava outra vez na terceira, a ver, se calhar as paisagens não são as atuais, mas fazia-me lembrar o que conheço da terceira. E tenho que dar os parabéns por isso, porque às vezes tenho lido muita coisa e às vezes há livros que nós começamos a ler e dizemos, pá, que seca, que vou acabar de ler isto. Eu normalmente não deixo de ler um livro, apesar de não gostar, e tenho que ler até ao fim. E o seu não, eu comecei a ler e tinha que o ler, tinha mesmo que terminar, e dar parabéns por isso. Deve continuar a escrever porque vale mesmo a pena. Muito obrigado. Eu devo dizer que a descrição hoje em dia é a técnica
mais odiada por maior número de leitores do mundo. Os leitores de best-seller querem ação. E a descrição é um momento de paragem na narrativa que os aborrece, em que sejam 2 linhas a descrever uma cadeira. Mas eu tenho o ideal de escrever para todas as pessoas. Tenho o ideal de escrever para o professor universitário e para a sua mulher Dias. E que os meus livros, é um ideal, é evidente, não é concretizável. Não sei se liga decididamente as palavras que disse, muito obrigado. Mas não é um ideal, o meu ideal é concretizável, mas eu tenho o ideal realmente de que os meus livros tenham sucessivas camadas e níveis de leitura que permitam a diferentes pessoas atingir diferentes profundidades no texto. Isso é uma coisa que é evidente que dá trabalho, mas que é cultivada menos no ato da escrita do que no olhar sobre as coisas, creio eu. Por outro lado, eu acho que os livros também, extrapolando um bocadinho agora a questão, os livros só são literatura quando significam coisas diferentes para pessoas diferentes. E quando significam coisas diferentes para a mesma pessoa que os leia em momentos diferentes da sua vida. Só assim é que o livro é um corpo vivo, um corpo que latejou e respirou naquele intervalo de tempo, ou naquele intervalo de espaço. E eu não vou abdicar das descrições. O que eu vou tentar é aprimorar a técnica. E realmente talvez tenha sido a coisa que mais surpreendeu os leitores de best-sellers. Porque realmente o livro tornou-se um best-seller, apesar de ter muitas descrições. E, portanto, teve de conquistar alguns leitores do domínio do best-seller. E eles diziam, acontece uma coisa extraordinária, que estas descrições não me aborreceram. E alguma coisa está aí que eu espero não perder. Que há uns dias um amigo meu partiu o meu coração, durante 5 minutos, porque me disse que releu o meu primeiro livro, o Terceiro Servo, que é um livro de 2000, eu tinha 25 anos, e ele diz, é o teu melhor livro. E eu tinha acabado de sair do trabalho destes 2 livros, fiquei tristíssimo. Como é que eu pude escrever o meu melhor livro há 15 anos e afinal e ando aqui a deixar o sangue nestes? Mas eu vou entretanto, reli o Terceiro Servo à procura do que é que eu perdi. Porque nós ganhamos e perdemos coisas ao longo da vida. E eu vou fazer um esforço para não perder o que o arquipélago me ensinou em 2 aspectos. Do ponto de vista estrutural, ou seja, a vida no campo é um desafio sobretudo lírico, é debatível com certeza, mas creio que é um desafio sobretudo lírico, o arquipélago é sobretudo um desafio estrutural, e são as descrições, que eu acho que um dia alguém me vai dizer nunca fizeste descrições como no arquipélago, e eu vou ter que ler novamente para recuperar essa técnica e essa capacidade. Nenhuma pergunta do lado oposto da... Muito bem. Eu não sei se querem ir embora, provavelmente. Se calhar querem ir embora. Uma sessão de mais de 1 hora sobre o livro já começa a ser. Eu se calhar leio o último texto para nos despedirmos. E se calhar vou ler um texto já agora. Que dedico àquele meu amigo que se chamou a si próprio Macróbio, mas eu peço desculpa, não memorizei o seu nome há pouco. Jaime. Peço desculpa. Não é micróbio. Sim, eu percebi. Este livro é um pouco... Enquanto há vida há esperança, não é? Este texto é o primeiro texto do livro, é um anúncio não datado, chama anúncio, podia ter chamado prólogo ou outra coisa qualquer, mas é realmente o anúncio do que este livro é, no sentido que é uma declaração sobre o que este livro pretende ser. E talvez ele vá ao encontro... Está a falar da vida do campo? Estou a falar da vida do campo. Posso só fazer uma... Por favor. Tem aí as suas nasceu na Terra-chão. Inspirou-se também, ou seja, sentiu que as suas experiências tivessem valência para esse livro.
Sim, a minha resposta é sim. Se nascesse em Parece- Lisboa, uma comparação por questão, uma hipótese, se nascesse em Lisboa, escreveria um livro da vida de qual? A pergunta complicou-se e tornou-se ainda mais interessante. Vamos a ver. Eu acho que escrever é, sobretudo, trabalhar sobre a memória. Mas a memória também pode ser ficcionada, não é? E, portanto, ela pode ser recombinada de uma série de maneiras diferentes. Eu podia ficcionar uma vida no campo. Não era, com certeza, esta vida no campo. Se eu escrevi esta vida no campo no meu escritório. O meu escritório tem vista para um cerrado, onde passam animais. Se eu tivesse escrito este mesmo livro num quarto de paredes brancas, não era o mesmo livro. No entanto, podia ser o melhor livro. E podia ser o melhor livro sobre a vida no campo. Porque há diferentes momentos no ato da escrita. Há o momento de acumular memória, há o momento de fazer silêncio à espera que a memória opere o seu milagre, ou seja, alvo de uma transformação química ou alquímica, que transforma em outra coisa qualquer. E depois há um momento de verter isso em narrativa, ou em verso, ou seja, no que for. Portanto, essa é a resposta à segunda pergunta que me fez. Em relação à primeira, as minhas experiências são a base de tudo aquilo que eu escrevo, toda a minha literatura. E, na verdade, são a base de toda a literatura de todos os escritores. Isso pode ser mais ou menos evidente. Em alguns casos é muito pouco evidente, em alguns casos é totalmente evidente. No meu caso é bastante evidente. E eu assumo que os meus protagonistas são muitas vezes alter egos meus, mas também gosto de dizer e deixar claro que o autor, eu estou projetado em todas as personagens do meu livro. No Arquipélago, por exemplo, eu não sou apenas o José Artur Drummond, eu sou também a Luísa Bretão, sou também a Maria Rosa, filha da Luísa Bretão. O autor é as suas personagens todas. Dito isto, se eu tivesse outro trajeto de vida, nunca poderia escrever estes livros, porque a combinação, um livro resulta de uma combinação, de uma equação muito precisa, a que se adiciona, como é evidente, tudo aquilo que há de impreciso no gesto criativo. Mas a mudança de um dos fatores desta equação levava a um resultado completamente diferente. Bastava, por exemplo, sei lá, eu entretanto ter-me divorciado e estar a viver uma depressão, o livro não era o mesmo. Ou, sei lá, isto não foi um exemplo muito solar, foi um exemplo um pouco macabro. Mas outra coisa qualquer. No entanto, eu gostava de que me dissesse, pode dizer no fim, se revê um pouco a sua Santa Bárbara neste texto, que é um texto sobre o Tio José Nogueira. O Tio José Nogueira era uma das minhas personalidades favoritas. Sabia tudo sobre árvores e o modo como brilhavam os seus olhos pequeninos mostrava que sabia muito sobre pessoas também. O Luciano costuma contar que certa vez, ao roçar a sua pequena quinta na Fonte Faneca, andou dias às voltas com uma queimada. Não conseguia atear a fogueira porque estava tudo verde e úmido. Foi preciso pedir ajuda ao Tio José Nogueira e este veio no dia mais mal encarado que encontrou, com 2 fósforos na mão. Olhou o firmamento, mediu o vento, a posição das nuvens e a alma do anfitrião e inclinou-se sobre a ramagem. Ateou uma queimada linda e ainda poupou um dos fósforos. O Tio José Nogueira plantou um castanheiro. Ainda eu não vivia aqui. Volta e meia vinha vê-lo. E pedou 2 tangerineiras ao meu pai de um tal modo que hoje temos tangerinas para nós, para os melcos e para algum vizinho que se engane no portão. Às vezes, eu dava-lhe boleiro a regresso do cemitério, pela manhã. Visitava sempre a campa da mulher. Cheguei a deixá-lo na feira do gado, onde ainda se negociam encontros de reis. Encontrava-o com frequência a conversar com o Vieira, na cozinha deste, quando ia lá buscar sementes. Conversavam muito, naquela amizade triste dos homens viúvos. O Tio José Nogueira enterrou-se ontem. Perguntei o horário do funeral na venda e fui despedir-me. Leu-se do Êxodo, do 1 Coríntios e do Evangelho segundo São João. A igreja estava cheia e eu era o único que não sabia quando levantar, sentar e cantar. Do Tio José Nogueira não rezará a história. Quem mudou o mundo não foram os camponeses honestos
pagaram os seus impostos e encheram a igreja da freguesia no dia em que foram a enterrar. Dos aventureiros, dos inventores e dos facínoras, dele sim, fez a história. Por isso inventou a literatura. E pronto, muito obrigado.